Olá, privilégio estar com você aqui nessa oportunidade. Mais um dia para nós trabalharmos as parábolas de Jesus. Hoje vamos falar sobre a parábola dos talentos. Uma parábola, na minha concepção, um pouco intrigante, mas de uma mensagem extraordinária. E eu sei que, assim como essa parábola me ensinou, vai te ensinar bastante, vai te ajudar muito. Uma parábola extraordinária. Nós estamos aqui com o fundo musical, já nos preparando para receber de Deus a palavra que Ele tem para nós nesta terça-feira, onde estamos aqui prontos para ouvir, para receber de Deus. A palavra é a palavra do Senhor. Eu quero convidar você a orar comigo nesse instante, suplicando que o Senhor Deus fale ao nosso coração, que Ele derrame sobre nós o Teu Santo Espírito, para que a gente possa compreender essa palavra tão importante para as nossas vidas. Eu quero, não sei você, mas eu tenho aprendido muito, aprendido coisas extraordinárias. Deus tem me revelado tantas coisas neste estudo dessas parábolas. Tem sido para mim algo maravilhoso, tremendo mesmo. Eu fico muito feliz por poder fazer isso, porque antes de ensinar a você, antes de trazer a você o ensinamento, eu tenho aprendido muito. Eu louvo a Deus por isso. Ore comigo nesse instante, feche os seus olhos, eleve o seu pensamento ao Senhor. Pai de misericórdia, Deus bendito, nós estamos diante do Senhor agora em oração. Pai, te suplicar, Senhor Deus, que o Senhor nos fale por meio da Tua palavra. Que essa parábola, a parábola dos talentos, venha, Senhor Deus, a nos trazer crescimento, nos trazer envolvimento, venha nos tirar do comodismo. Que possamos, Senhor Deus, realmente colocar a nossa vida a Teu serviço. Abençoe, Senhor Deus, cada pessoa que estará ouvindo, estará vendo essa palavra. Que seja, Senhor Deus, edificada, que seja alcançada pela Tua palavra, pelo Teu amor. Louvado seja o Teu nome, ó Deus bendito. Nos abençoe, perdoa os nossos pecados. Eu oro e agradeço em nome de Jesus. Amém. É muito importante, amados irmãos, nós suplicarmos a presença de Deus. Sem ela nós não somos absolutamente nada. Eu vou aqui desligar, interromper a música, não é? Para que a gente possa ler o texto. A parábola dos talentos, ela está no Evangelho de Mateus, no capítulo 25, e também no Evangelho de Lucas, capítulo 19. Mas é Mateus que traz para nós mais informações, ok? Então eu vou ler, para que os irmãos possam compreender a história no seu todo. E é muito importante a gente entender pela palavra de Deus. Diz assim: Pois será como um homem que, ausentando-se do seu país, chamou os seus servos e lhes confiou seus bens. A um deu 5 talentos, a outro deu 2, a outro deu 1, de acordo com a capacidade de cada um deles. E então partiu. O servo que tinha recebido 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo que tinha recebido 2, ganhou outros dois. Mas aquele servo que tinha recebido 1 talento, saindo, fez um buraco na terra, escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e fez um ajuste de conta com eles. Aproximando-se o que tinha recebido 5 talentos, entregou outros 5. O Senhor me confiou 5 talentos. Eis aqui outros 5 que ganhei. Disse o Senhor: Muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, sobre muito te colocarei. Venha participar da alegria do seu Senhor. Aproximando-se também o que tinha recebido 2 talentos, disse ao Senhor: O Senhor me confiou 2 talentos. Eis aqui outros 2 que ganhei. Então o Senhor disse: Muito bom, fiel servo. Você foi fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Venha participar comigo da alegria. Chegando-se por fim aquele que tinha recebido 1 talento, disse ao Senhor: Sabendo que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e ajunta onde não espalhou, fiquei com medo e escondi o seu talento na terra. Está aqui o que é seu.
Mas o Senhor respondeu: servo mau e preguiçoso, você sabia que eu colho onde não plantei, que eu ajunto onde não espalhei. Então você deveria ter entregado o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juro o que é meu. Portanto, tirem dele o talento e dê ao que tem 10. Porque todo aquele que tem, mais lhe será dado, e terá com em abundância. Mas o que não tem, até o que ele tem lhe será tirado. Quanto ao servo inútil, lançai-o fora das trevas, e ali haverá choro e ranger de dentes. É um texto muito forte, né? Às vezes a primeira avaliação dá-se a entender um certo ato de injustiça, de incompreensão, de impaciência. Mas não é nada disso, e a gente vai ver isso a seguir durante o estudo dessa palavra. É grandioso a forma com que Deus trabalha, a forma com que Deus cuida dos seus filhos. Jesus aqui está dando um ensinamento, queridos amados, a respeito de duas coisas. Primeiro, sempre o seu reino. Ele fala, o reino de Deus é semelhante a... E outro, está falando do seu retorno. Nessa parábola, vemos que o Senhor havia distribuído os bens para que fossem administrados corretamente. Isso é muito importante. Ou seja, Deus distribuiu, aqui no caso o Senhor representa Deus, os seus talentos, os seus bens, para que fossem cuidados de uma forma correta, de uma forma exemplar, com retidão, com carinho, com responsabilidade. O talento aqui nesse texto, diferencialmente, ele não é o mesmo usado em outras relações da palavra de Deus. Porque no português, talento, na língua portuguesa, gera habilidade. Embora tal palavra enfatize sobre a questão da habilidade, mas o talento aqui, especificamente nesse caso aqui, se refere a uma unidade de peso. E eu quero que vocês prestem atenção nisso. Veja bem, como é que a gente pode avaliar um talento de ouro ou de prata que valia mais ou menos, veja bem, olha só para você ter noção o tanto que isso é importante. Tanto de prata e de ouro, porque havia talento de ouro e talento de prata. Equivalia a de 26 a 34 quilos. Houve de 26 a 34 quilos de prata ou de ouro. Daí você tem, para você ter uma noção do que significa 10 talentos aqui. Imagina, 10 vezes 34, vamos pegar aqui, vamos pegar 30, né? Seriam 300 quilos de prata ou de ouro. Você é capaz de imaginar isso? Então, ou seja, era algo muito grande, era algo de muito valor. Não era algo assim insignificante, era algo de muito valor. Então, só para você ter uma ideia, na época de Jesus, um trabalhador rural demoraria cerca de 20 anos para receber um talento. Ou seja, imagine você trabalhar durante 20 anos da sua vida para receber um talento. Daí para você ter uma ideia da magnitude o que é esse ensinamento. Então, um recebeu 10 talentos. Se você pensar, o trabalhador teria que trabalhar quantos anos? Se é 20 anos, 200 anos para ganhar 10 talentos. Olha só, percebe o tanto que esse ensinamento é forte, é tremendo? Então, nós temos que pensar nessa situação. Então, quando o Senhor deixa e distribui, certo? Uma coisa ficou clara, ele iria voltar. Mas se cada um, segundo o seu talento, a sua habilidade, segundo a sua condição, ele teria tempo suficiente para realizar algo da mesma magnitude do que ele havia recebido, da mesma grandeza. É isso que a gente tem que ter isso em mente. Ou seja, este homem esperava receber de volta com a mesma forma com que ele confiou. Você sabe que
Quanto mais dinheiro a pessoa tem, mais ela desconfia dos outros. Mais ela tem apego àquilo que é dinheiro. Então, o que é a primeira coisa que a gente entende aqui, nessa questão, dessa primeira coisa que eu estou ensinando, é sobre a questão da capacidade. Ou seja, quem conhece, quem tem uma relação de Deus, sabe que o seguinte, só quem conhece uma pessoa pode ser justo. Agora, os irmãos estão entendendo que o Senhor da parábola aqui, ele conhecia os seus servos, de forma que ele confiou algo de grande valor de acordo com esse conhecimento. Traduzindo de uma forma mais simples, é o seguinte, Deus, sendo justo, ele jamais vai entregar a mim ou a você, ou quem quer que seja, algo que nós não temos a menor condição de fazer. Deus seria injusto se ele pedisse algo a mim ou a você que nós não tivéssemos a menor condição de realizar. Essa é a primeira entendimento, primeira lição que nós aprendemos. Deus foi justo, chamou um por um. Aquele que tinha condições de trabalhar com 10, ele deu 10. Aquele que tinha condições de trabalhar com 5, ele deu 5. Por quê? Porque havia um conhecimento. E aquele servo, ao receber aquilo, também sabia que o seu Senhor o conhecia, ele conhecia o seu Senhor. Ou seja, o conhecimento é de mão dupla. Então, confiou, ele deu de acordo com a capacidade. Quando ele deu 1, porque ele sabia que aquela pessoa não teria condições de administrar, de trabalhar mais do que aquilo. Então, nós vamos dizer que... Então, Deus deu de acordo com a capacidade, mas um dia haverá o acerto de conta. Ou seja, aqui está se referindo a Jesus. O Senhor aqui é Jesus. Ele vai voltar, a sua volta é certa. Agora, o que o texto fala? Que o texto fala que depois de um longo tempo, ou seja, verso 19, depois de muito tempo, nós não podemos determinar quando será a volta do Senhor, mas sabemos que Ele é justo e que depois de um tempo Ele virá. Isso é fundamental. Nenhuma pessoa, veja bem, amados irmãos, em outras palavras, você deve usar toda a sua capacidade que o Senhor lhe deu. E nenhuma pessoa poderá dizer ao Senhor que foi improdutiva no seu reino por falta de capacidade e de exercitar o que Ele mandou fazer. Ninguém pode fazer, porque Deus conhece a nossa condição. Ele nos dá uma missão de acordo exatamente com a nossa qualidade, com a nossa condição, com a nossa capacidade. Então Ele seria injusto. Então tenha certeza disso, e Deus te confiou uma missão. Você pode pensar, poxa, é difícil, eu não vou conseguir. Não importa, se Deus te deu uma missão, não tenha medo. Porque saiba de uma coisa, Ele vai caminhar com você. Ele vai te capacitar. Quando Ele deu essa missão aqui tremenda para essas pessoas, Ele deu para cada um segundo a capacidade que eles tinham de gerir, de realizar aquela missão. Não foi um jogo de sorte, ele não colocou num globo, ele não tirou na pedrinha, não tirou no paroímpa. Ele sabia, porque Deus conhece você, Deus me conhece. Deus não pode pedir algo que eu não tenho condições de realizar, porque senão Deus seria injusto. Por isso, nós precisamos saber disso. Deus vai nos confiar, melhor dizendo, uma missão a qual nós temos plenas condições de realizar. Não quer dizer que será fácil, mas será feito. Vou dar um breve intervalo para descer aqui a garganta, está muito seco, e voltamos em seguida.